Boa tarde, boa noite, eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Eu sou o professor Marcelo Lasno e vou mostrar para vocês agora a terceira parte do sistema endócrino. Nessa oportunidade veremos duas glândulas que são as suprarrenais e, o pâncreas. Então, para a gente tratar primeiro das suprarrenais, também conhecidas como adrenais. Então vocês estão vendo que essa parte final da palavra, independente se é uma ou outra, termina com renais, que é referente a rim. É por conta da posição anatômica, tá vendo? Ó? A veia cava, né? E aqui a suprarrenal, ó. Essa glândula aqui. Nós temos duas, uma sobre cada um dos rins. As suprarrenais, elas estão organizadas em duas partes. Uma parte mais periférica, chamada córtex, é essa zona mais periférica. Aqui estou fazendo né, para a gente ver o interior dela. Essa região é a região cortical. E essa região central é a região medular, é a medula. Então aqui a gente está diante do córtex e da medula. São as duas regiões das adrenais. Bom, na região cortical a gente tem um grupo de hormônios. Os hormônios da região cortical são esteroides. Então, são hormônios de natureza lipídica de cadeia fechada, é isso que são esteroides. Um esteroide conhecido, a testosterona, é feita aqui também, né? No caso da mulher só aqui, ou essencialmente aqui, vamos colocar assim, no homem a produção da testosterona é majoritariamente feita nos testículos. Mas além da testosterona, tem dois outros hormônios que estão apontados aqui na tela, que são hormônios feitos também na região cortical. A aldosterona, um hormônio muito importante, que está ligado com aumento de pressão sanguínea, devido à ação que a aldosterona tem, que é no rim, o órgão imediatamente abaixo, aumentando a recaptação, reabsorção de sódio na região renal. Portanto, esse hormônio aumenta a retenção de sódio no corpo e é conhecido esse papel do sódio, né? Quando ele é retido, ele acaba elevando a pressão sanguínea. Muitos dos casos dos hipertensos estão ligados com disfunção associada à aldosterona e ao sistema que libera a aldosterona, que envolve uma série de outras pré-substâncias, né, como a angiotensina tipo 1, a angiotensina tipo 2, mas que a gente não vai entrar em detalhes aqui. Então, essa é a aldosterona. Você vê que o sufixo da palavra também ajuda a entender que é um esteroide, né? Aldosterona, né? Um esteroide produzido nessa zona cortical aqui das suprarrenais. E um outro hormônio muito importante em tempos atuais é o cortisol. O cortisol, ele é um hormônio que, bom, primeiro ficou muito conhecido por conta dos corticoides, né, que são medicações que são usadas, são similares moleculares do cortisol, que tem como função, né, no tratamento, na terapia, né, de reduzir a atividade imunológica, por isso que é muito usada, por exemplo, para tratamentos contra alergia, por exemplo. Né? Mas o cortisol hoje também e talvez muito mais, conhecido por ser conhecido como um hormônio do estresse. Né? Então o cortisol está muito ligado com uma questão de hiperestimulação né, ambiental, que acaba fazendo com que ele seja secretado numa quantidade muito aumentada, e o cortisol tem, infelizmente, um papel, quando excessivo, de subir o estresse, tirar o estresse de uma condição satisfatória, porque existe isso, um estresse satisfatório, mas levando para um estresse muito aumentado, que pode resultar em ansiedade, enfim, numa série de pânico, fobias, né, quadros de exagero de medo, por conta do excesso dessa substância que é o cortisol. Tanto o cortisol, quanto a aldosterona, quanto a testosterona, nesse caso, ou seja, todos os hormônios da região cortical da suprarrenal, eles são controlados pelo ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico, que é um hormônio liberado pela hipófise, pela adenohipófise, né, pela parte da frente da hipófise. Na região central da adrenal, ou seja, a medula, são feitos dois hormônios, tá vendo? A adrenalina e noradrenalina, também conhecidos como epinefrina e norepinefrina. São hormônios que vão também, de uma certa maneira, contribuir para um certo estresse, mas é uma coisa bem episódica. Nesses hormônios, eles fazem um pico que acabam elevando principalmente pressão, batimento cardíaco e oportunizando o corpo a ter uma reação frente a vamos dizer assim, uma surpresa ambiental
capacitando o indivíduo ou para o enfrentamento dessa surpresa ou para a fuga dessa surpresa. Quem controla essa região medular para a liberação de adrenalina e noradrenalina é o sistema nervoso periférico autônomo, especificamente uma inervação do simpático. Então, o simpático faz a regulação dessa zona central da suprarrenal. Aqui é o que eu estava falando para vocês do mecanismo que leva à secreção do cortisol, por exemplo. Tá vendo? Que existe uma relação aqui com esse chamado eixo hipotálamo-hipófise, ou eixo hipotalâmico-hipofisário, que faz com que a hipófise especificamente solte o ACTH e a adrenal na sua zona cortical responda, entre outras formas, secretando o cortisol. E, bem, meus amigos, a outra glândula muito importante é o pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, ou também chamada de glândula anfícrina. Por quê? Porque tem dupla capacidade de secreção, secreta tanto endocrinamente quanto exocrinamente, ou seja, faz secreção endócrina ou exócrina. A secreção exócrina, vocês verão na aula de digestão, são enzimas digestivas que compõem o suco pancreático, e a atividade endócrina do pâncreas, que corresponde a ilhas do pâncreas, resulta na produção de substancialmente dois hormônios, a insulina, que é feita pelas células beta, cuja função da insulina, é de diminuir a glicemia sanguínea. E o glucagon faz exatamente o contrário. Ele é feito pelas células alfa, que corresponde a mais ou menos uns 30% do total celular do pâncreas endócrino, e faz exatamente o contrário, como está escrito aí, ele aumenta a glicemia do sangue. A gente acaba dizendo que a insulina é um hormônio que a gente libera depois das refeições, e o glucagon entre as refeições no chamado período de jejum. Esse é o hormônio do jejum, o glucagon. Aqui é um esquema muito clássico nos livros, e muito, que aparece muito nas provas, que mostra então essa regulação entre insulina e glucagon, que lembra muito, se você buscar isso na aula anterior, o que acontece entre a calcitonina e o paratormônio. Então o que acontece? Quando a gente come, há uma tendência de aumentar a taxa de glicose no sangue. Aí é a hora da célula beta atuar liberando a insulina. O que a insulina faz, gente? Ela mobiliza a glicose para as células do fígado especificamente. Lá no fígado, essa glicose vai ligar uma com a outra, formando uma molécula mais compacta. Isso vai economizar espaço de armazenamento no fígado. Essa molécula se chama glicogênio. Então, se é o período de abundância da glicose, a insulina vai mediar esse acúmulo de glicose no fígado sob forma de glicogênio. Numa situação inversa, onde abaixa a quantidade de glicose circulante, aí entra em ação as células alfa secretando glucagon. O que o glucagon faz? O glucagon, ele faz exatamente o contrário, ele libera essa glicose para a circulação. Como que ele faz isso? Quebrando o glicogênio, favorecendo a quebra do glicogênio que estava armazenado lá no fígado. Então, dessa forma, ocorre essa regulação no nível glicêmico do sangue. Bom, aqui é um pouco da dinâmica do funcionamento hormonal. Isso aqui também mostrei na primeira aula para vocês. O hormônio, para ele agir, ele precisa de um receptor superficial na célula, se ele for de natureza proteica ou peptídica, e ele vai encaixar aí, e quando ele encaixa, ele acaba promovendo nesse mecanismo, que é um verdadeiro mecanismo de chave-fechadura, promovendo algum tipo de atividade celular. No caso da no caso da insulina, o que esse encaixe faz é aumentar a permeabilidade das células à glicose, fazendo com que essa glicose deixe a corrente sanguínea e vá, então, por exemplo, para o fígado. Toda essa função de secretar insulina e glucagon tem essa função final, de que é manter o que a gente chama de uma normoglicemia sanguínea, ou seja, manter a glicose do sangue em níveis compatíveis, desejáveis, com o fluxo normal das operações fisiológicas do corpo. Para isso, para saber se está tudo bem ou não, esses são os valores de glicemia esperados para depois, numa situação de exame que a gente costuma, penso eu que todo mundo já fez, que é aquele exame, o famoso exame das 12 horas de jejum. Então, o que esse quadro, especialmente o de cima, a gente está percebendo? Aqui, que numa situação de jejum, o que se espera no exame é que a gente fique aí entre 70 e 100 miligramas por decilitro, 100 miligramas de glicose por decilitro do sangue, de 70 a 100. Então, até 100 a gente considera isso como normal. A gente costuma dizer,
o corpo médico costuma dizer que, assim, quando a gente faz esse exame das 12 horas de jejum, a gente não pode atingir o terceiro dígito, vamos dizer assim, né, da glicemia. Ou seja, ficar abaixo de 100, isso quer dizer não entrar no terceiro dígito. Entrou no terceiro dígito, vai passar de 100, mas entre 100 e 126, o indivíduo ele fica ali numa qualificação de uma pré-diabetes, mas acima de 126, aí é um problema que a gente, de fato, a gente precisa compreender, que é um problema de saúde pública, de uma doença crônica, sem cura, chamada diabetes. Aqui embaixo vocês estão vendo a situação depois de até 2 horas depois da refeição. Então você vê que já se estende, né, uma normalidade até 140 miligramas por decilitro. E aí o diabético ele vai ficar acima de 200 miligramas por decilitro, né, numa situação que pode vir a ser perigosa. Né? Aqui a situação de hipoglicemia, normalidade e hiperglicemia. Você vê que há uma quantidade aumentada de glicose na circulação e isso é perigoso. Uma pessoa com hiperglicemia, ela tende a urinar mais, consequentemente, ela bebe mais água, tem uma sensação de uma boca seca, chamada xerostomia, tá? Tem uma dificuldade de controle da fome, porque essa glicose ela tá sendo ingerida, ela está sendo digerida, na verdade não a glicose, né, mas os açúcares maiores, até resultar na glicose. Ela é absorvida, mas ela não entra nos tecidos, então os tecidos ficam com fome. Isso quer dizer que o sujeito fica com fome e isso gera um cansaço e pode acontecer alguns outros efeitos como esses dois últimos de comichões e até uma visão turva como sinal de hiperglicemia. Essa diabetes que eu estou descrevendo é a diabetes central aí no meu gráfico, na minha tabela, perdão, que é a diabetes melito. É essa diabetes que a gente está discutindo. Existe um outro tipo de diabetes chamado insípida, mas aqui eu fiz a comparação entre elas, tá vendo? A diabetes melito é um problema insulínico, tá? Ou relacionado à insulina, tá? É um problema, portanto, de um hormônio pancreático. É dividido em tipos 1 e 2, eu vou falar já já, e tem essas duas características de poliúria com glicosúria, ou seja, poliúria quer dizer o sujeito urina muito e glicosúria com glicose na urina. A glicose que está no excesso sanguíneo, ela começa a aparecer na urina. Essas são as características de diabetes mellitus. A diabetes insípida, a palavra insípida ao pé da letra quer dizer sem sabor. O problema é outro. O problema é com o hormônio ADH, também chamado vasopressina. Lembram? Aquele hormônio hipotalâmico que é secretado pela neurohipófise. Então, o ADH e a vasopressina está sendo feito em pequenas quantidades, então é um problema de produtividade desse hormônio. Então, a glândula que está associada é esse eixo, né, hipotálamo hipófise, ele também se divide em 1 e 2. Tá? Agora, a diferença vem no sintoma. Né? A diabetes insípida ela provoca só poliúria, ela não ocasiona glicosúria, ou seja, o sujeito urina muito, poliúria, mas sem açúcar, essa característica da diabetes insípida. Voltando à diabetes mellitus, ela se divide em 2 tipos, assim como a insípida também, o mecanismo é o mesmo. Um tipo 1, que é uma diabetes precoce, falta insulina. Então há um problema naquele modelo da chave-fechadura, falta a chave, ou seja, falta a produção do hormônio. E na tipo 2, que costuma ser mais tardia, aí faltam os receptores para o hormônio. Então, uma hora falta a fechadura. Então, às vezes, faz a substância, mas a substância acaba não dando conta de funcionar porque simplesmente não tem receptores específicos para ela. O aumento da diabetes, especialmente a diabetes tipo 2, é muito considerável no mundo. Né? Na América Latina, você vê que o aumento é de 62%, é um aumento muito significativo. Se bem que os maiores aumentos que vocês estão testemunhando aqui ocorrem no continente africano. O que acontece é uma mudança incrível na dieta desses continentes, que passaram a se alimentar com muito mais açúcar do que no seu passado recente. E a diabetes é uma doença de que de fato nos preocupa muito, porque há muitos óbitos relacionados ou complicações relacionadas com a diabetes, como doenças circulatórias, né, por conta dessa dificuldade, né, dessa nova textura do sangue que está cheia de açúcar agora. Complicações renais, muitos pacientes diabéticos eles acabam se tornando pacientes crônicos de doença renal, e a doença em si é crônica, ou seja, ela não tem uma cura, e é uma doença que, enfim, ela vai atuar, infelizmente, como comorbidade para outras doenças. Né? Nós tivemos um exemplo, né, recente, que foi o exemplo do coronavírus, da Covid-19,
que uma parcela de um grupo de risco para a doença era exatamente os pacientes que apresentavam doenças crônicas. Uma delas, a diabetes. Então é isso, pessoal. É isso por hoje e assim a gente acaba encerrando o sistema endócrino humano. É isso aí, gente. Tchau, tchau.